Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com mais um Jornal da Rede Alesp e seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista para você. E o Jornal da Rede Alesp agora vai de entrevista, né, Fábio? Exatamente, Lilian. Com quem que a gente vai falar agora, Fábio? Agora iremos falar com Eduardo Ferreira. Ele é especialista em comércio exterior. Ele já está na linha? Bom dia, Eduardo Ferreira. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tá ok o áudio aí? Estão me ouvindo? Ouvindo perfeitamente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Eduardo, até para a gente entender um pouquinho essa coisa de balança comercial, você pode abrir o nosso bate-papo explicando a importância das exportações para a economia de um país? Claro, posso sim. Vou falar da importância das exportações e a importância da importação também, né? Acho que é o comércio exterior como um todo. Aqui, atuando com comércio exterior, eu percebi que geralmente a gente coloca muita importância para as exportações. Mas a gente está vendo agora vivendo uma situação curiosa, né? Onde geralmente as exportações parecem a salvação do país, mas agora a exportação virou vilão, né? Porque por conta da exportação aumentou-se o preço de alguns produtos, como arroz, e aí a gente parece que agora a salvação é a importação, tanto que o governo isentou o imposto de importação do arroz. Então, na verdade, o comércio exterior como um todo ele tem profunda importância para o país. As importações para que se tenha acesso aos consumidores, aos produtos, e a exportação, claro, para que o Brasil tenha uma balança comercial saudável. Então quer dizer que pelo cenário da pandemia, por essa questão aí também que recentemente tivemos alguns produtos com um preço muito acima da média de mercado, você até citou o arroz, então a ótica de muita gente mudou e as pessoas começaram a se preocupar em relação à importação, o quanto era importante importar também. Exatamente, né? Antigamente a gente tinha aquele slogan que exportar é o que importa, né? Mas agora eu acredito que as pessoas estão começando a reconhecer a importância também da importação, né? A importância que tem para o mercado. E a gente está no mês de outubro agora, que é um mês emblemático, que é o mês que o Brasil saiu da reserva de mercado, lá em 1991, se eu não me engano. Então, é bem importante que a gente faça uma reflexão sobre a importância das importações também para o desenvolvimento do nosso país. Eduardo, bom dia. Quem fala é Lilian, tudo bem? Bom dia, Lilian. Vamos falar, já que você está agora frisando bastante na exportação, quais os principais produtos hoje que o Brasil exporta? E com a pandemia mudou alguma coisa ou não? Na verdade, obrigado pela pergunta. O Brasil não mudou muito os produtos que ele mais exporta. Na verdade, acho que os campeões até foram acentuados de certa forma, porque só para você ter um panorama, né, o Brasil hoje ele é um grande exportador de commodities e uma potência do comércio do agronegócio mundial, né? O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro, então nós somos realmente uma potência. O produto mais exportado do Brasil é soja, depois petróleo, a gente fala de minério de ferro, mas aí também volta os produtos agro, que é carne bovina, carnes de frango, enfim, então a gente é realmente uma potência agro. E se você olhar no panorama geral das exportações do Brasil esse ano, houve até uma redução, até agosto, a gente ainda não tem os dados de setembro fechado, mas até agosto houve uma redução de aproximadamente 7% nas exportações. Mas se você olhar só o cenário do agro, essa redução não aconteceu. E se você der um zoom maior ainda e olhar só para o arroz, por exemplo, a gente teve um aumento de 80% nas exportações de arroz. Então, eu acho que o Brasil está caminhando para cada vez mais ser uma potência no agronegócio e um exportador agro. Você falando em agro, né? Será que não tem perigo aqui no Brasil, conforme a exportação do agro aumente, de faltar essa matéria de exportação aqui no Brasil e com isso estourar a inflação e aumento dos preços? Olha, ótima pergunta. Eu acredito que a gente, como economia, né, ela vive momentos cíclicos, né? E ela tende a retornar, a se ajustar. Então, por exemplo, pegando o caso do arroz, né?
Houve uma pressão por essa demanda de arroz, né? Existem vários motivos, a gente pode até comentar aqui depois sobre isso, mas houve uma pressão para que de consumo, né? Houve uma grande demanda de consumo de arroz, e aí os produtores agora conseguiram elevar os preços até pela exportação. Mas a tendência é que, arroz se tornando mais lucrativo, os próprios produtores comecem a usar as suas terras para se produzir mais arroz. O próprio Estados Unidos ele vai entrar numa época agora de colheita, de safra de arroz, que ele também é um grande exportador de arroz. Então a tendência é que esse preço ele não se mantenha nesse patamar com o tempo, ele volte a cair e alcançar um patamar anterior. Até a própria responsabilidade também de consumidor, né? Opa, peraí, se o preço do arroz está mais alto, vamos trocar aqui para o macarrão. Sei que é difícil, arroz e feijão é uma coisa culturalmente brasileira muito forte, mas na medida do possível reduzir um pouquinho o consumo dos produtos que estão mais altos para que ele mais rapidamente retorne ao patamar anterior. Eduardo, nós estamos num momento de bastante valorização cambial, né? Então a gente vê aí tanto o dólar como o euro em patamares muito altos. O quanto isso acaba mexendo com os setores e com a exportação e com a importação brasileiras? Perfeito. Essa dinâmica, eu lembro que ano passado fui num evento de comércio exterior no qual o ministro Paulo Guedes estava presente, e ele mencionou, olha, o dólar vai aumentar, o Brasil vai importar um pouquinho menos e vai exportar um pouquinho mais. Né? O que acontece é que o dólar, esse ano começou em R$4 e já estamos em 5,64. Então, quer dizer, é um salto muito considerável, e isso tem afetado profundamente o comércio exterior brasileiro. Né? Claro que a pandemia também tem seu efeito, mas o fator dólar tem afetado muito. Então, a tendência de queda no comércio exterior, para os produtos agro, que a gente teve uma grande pressão, o aumento do dólar foi fundamental para que o produtor brasileiro tivesse essa válvula de escape de vender para fora. E claro que a gente pode questionar que, nossa, mas os produtores eles estão se aproveitando do dólar alto, mas também é importante lembrar que produzir arroz é caro, e os produtores de arroz, especificamente, vieram de 5 anos de prejuízos. Então, eles estão cada vez mais reduzindo a quantidade de terras destinadas à produção de arroz. Então, o fato de eles estarem num bom ano vai até ajudar para que nos próximos anos se aumente a quantidade de terras destinadas a arroz, se aumente a oferta, enfim, que isso tenda a se ajustar. Mas, sem dúvida, o fator do aumento do dólar é um dos fatores mais preponderantes aqui para o aumento do preço do arroz. Eduardo, o que você espera para depois dessa pandemia, né? Hoje a gente teve uma notícia já que em janeiro vai começar, né, a vacinação. Você acha que esse comércio exterior, essas exportações, ela tende a melhorar a situação do Brasil, o pós-pandemia ou não? Obviamente a pandemia não é o único fator, né? Depende muito aí de uma atuação do governo. Vou dar um exemplo aqui que talvez aparentemente não tenha tanto a ver, mas tem. O problema que a gente vive com as queimadas hoje no Pantanal, enfim, na Amazônia, faz com que os outros países olhem com desconfiança para o Brasil e que as empresas pensem 2 vezes antes de injetar capital no Brasil. Então, tudo isso pesa na equação, tá? Mas com a pandemia, a tendência de a gente ter uma vacina mais ou menos para o final do ano, é importante falar tendência, né? Porque quem sou eu para dizer que a gente vai ter uma vacina no fim do ano? Mas a tendência de que isso aconteça faz com que o comércio exterior possa retomar suas atividades e a gente consiga retomar um pouco o patamar que a gente estava antes da crise. Eduardo, você agora há pouco comentou das nossas exportações e quase sempre elas são commodities, né? E hoje as principais economias do mundo, elas são as principais economias do mundo porque elas conseguem muitas vezes exportar produto acabado, produto com valor agregado. Por que o Brasil tem tanta dificuldade de produzir, de exportar produto com valor agregado e continua sempre batendo na tecla das mesmas commodities de sempre? Acho que a gente entra numa questão estrutural muito forte, né? Primeiro que eu acho que o Brasil, como indústria, a gente, de certa forma, já perdeu esse jogo, né? Hoje, se você ser competitivo no mercado externo, você precisa ter diferenciais fortes. A gente tem muita inovação aqui dentro, mas na parte industrial, hoje a gente tem a China, por exemplo, que é a grande fábrica do mundo, mas é importante que o Brasil também aproveite o momento onde
as nações estão se questionando essa posição da China de ser o grande produtor mundial, né? As pessoas, os Estados Unidos, muito, o Japão também, começam a querer não ficar dependentes só da China. Então, pode ser uma oportunidade para países como o Brasil, que consigam se aproveitar de uma certa neutralidade, caso ela haja no governo, para conseguir costurar essas novas relações internacionais e se posicionar melhor. Então, assim, a gente vive um momento, até pelo cenário do comércio exterior, de oportunidade para o Brasil. Agora também é preciso que se invista aqui dentro em tecnologia, em conhecimento, mas no sentido, infelizmente, que a gente está indo aparentemente ao contrário, né? Menos investimento em tecnologia. Então, não consigo visualizar um cenário de Brasil uma grande potência exportadora de tecnologia no futuro próximo, pelo menos. Perfeito. Eduardo Ferreira, especialista em comércio exterior. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, foi um prazer. Um grande abraço. Grande abraço, já tem uma boa tarde, Fábio. Já estamos Verdade, passamos do meio-dia, né, Lilian? Com certeza. Vamos lá, a Comissão de Transporte e Comunicações se reuniu ontem no auditório Franco Montoro para deliberar sobre 12 itens da pauta. O deputado José Américo, do PT, avaliou a organização dos trabalhos na comissão e na Assembleia Legislativa e elogiou a atuação do presidente e o andamento da pauta. O presidente Madalena tem tocado bem a comissão, as pautas são geralmente relevantes, né? Quer dizer, nem todas têm a mesma importância, mas sempre tem pauta relevante e eu acho que está indo muito bem, né? Eu, inclusive, hoje aprovei um requerimento convocando membros do Ministério Público para explicar o acordo que fizeram com a Ecovias, né? Porque a Ecovias admitiu que manipulou concorrência e tal, e o Ministério Público de São Paulo fez um acordo com eles, que a gente achou muito estranho o acordo. Um acordo assim que eu acho muito favorável à empresa. Então nós estamos convocando aqui o Ministério Público para explicar esse acordo. O deputado Ricardo Madalena, do PL, destacou a aprovação do projeto 679 de 2016. A proposta, de autoria dele, dispõe sobre a obrigatoriedade da administração pública estadual de divulgar em seu site institucional a localização de radares. O projeto foi aprovado em plenário e segue para a sanção do governador. O parlamentar avaliou de maneira produtiva e positiva a retomada dos trabalhos da comissão. Nós temos projetos aqui de suma importância, como eu disse, na questão dos transportes públicos do estado de São Paulo, que passa por esta comissão. E esses projetos são analisados pela nossa bancada dos que fazem parte de membros efetivos desta comissão, que são 13 membros. E, normalmente, aquilo que é de interesse público da população é aprovado aqui, nesta comissão. E depois, sim, ela segue para a Comissão de Finanças, Comissão Jurídica, mas antes é analisado nesta comissão. E são temas importantes. Haja visto aquilo que proporciona você ter projetos de autoria com relação a transportes públicos, né? As leis com relação a aquilo que traz benefícios para os usuários das rodovias do estado de São Paulo. E agora, o Jornal da Rede Alesp faz uma entrevista com o deputado Coronel Nishikawa, do PSL, que nos vai falar sobre o projeto 1154 de 2019, sobre a campanha para a doação de órgãos. Boa tarde, deputado. Seja mais uma vez bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. O áudio? O deputado está sem áudio, só um minutinho que ele já volta, né? Enquanto isso, a gente vai ler aqui uma notícia, mais informações para você. Vamos lá, um estudo publicado recentemente na revista científica americana, PNAS, concluiu que cães e gatos podem ser infectados pelo novo coronavírus, mas não desenvolvem a doença. Os pesquisadores descobriram também que a resposta imune desenvolvida pelos gatos é capaz de protegê-los contra a reinfecção. Isso, segundo eles, pode ser útil para o desenvolvimento de vacinas, tanto para animais quanto para humanos.
A pesquisa descobriu ainda que os cães não são capazes de transmitir o vírus a outros cachorros, enquanto os gatos podem passar a infecção para seus semelhantes. Os responsáveis pelo estudo ressaltam, contudo, que é muito improvável que os pets sejam uma fonte significativa de transmissão do novo coronavírus para humanos. Já estamos ok com o deputado? Bem, enquanto o deputado está tentando lá ajustar o áudio para poder nos falar sobre o projeto, a gente vai falando mais um pouquinho. Agora a gente fala sobre a síndrome da fadiga crônica, que é também conhecida como neuromielite miálgica. Ela tem sido identificada em pessoas que tiveram quadros graves de Covid-19, principalmente aquelas que foram hospitalizadas. Essa condição se caracteriza por sintomas como cansaço, dores musculares e articulares, febre baixa e perda de memória. O diagnóstico é 100% clínico, porque não há marcadores e exames específicos para detectar a doença, que pode se estender em média em 8 a 12 meses. O tratamento é feito com analgésicos, em alguns casos com medicamentos antidepressivos. As atividades físicas também são indicadas aos pacientes. Deputado, bom dia, boa tarde, né? O senhor está nos escutando? Boa tarde, ouvintes e telespectadores da Rede Alesp. Coronel... Consegue me ouvir? Perfeitamente agora, Coronel, perfeitamente. Coronel Nishikawa, o senhor como deputado, né, autor de um projeto de lei que propõe que campanhas para doação de órgãos seja um dever de concessionárias de transporte público. De onde veio a ideia de criar esse projeto de lei? Explique um pouco para nós, para os nossos telespectadores, por gentileza. Bom, como é sabido, o Brasil não tem um hábito de doar órgãos, né? Eu acho que quando nós damos visibilidade a uma campanha e que eventualmente seja aprovado esse projeto de lei, as pessoas terão uma consciência melhor para que possa doar órgãos, né? Eu, na condição aí de cidadão, na minha identidade lá, está como doador de órgãos. Eu acho que é uma obrigação que todos têm pós-morte para poder ajudar aquelas pessoas que estão na fila aguardando um transplante, fígado, coração, rim, etc. Deputado, boa tarde. Quem fala é a Lilian. E o Corpo de Bombeiros, ele tem papel significativo nesse tipo de campanha? O Corpo de Bombeiros, nesse ato, o principal, assim, a função, no caso, seria o transporte dos órgãos, né? Não só as viaturas do Corpo de Bombeiros, como também os helicópteros Águia da Polícia Militar. Eu acho que é fundamental a participação na necessidade de transportar órgãos para que possa chegar ao seu destino. Deputado, a conscientização das pessoas da importância da doação de órgãos é muito importante, né? Até porque a gente sabe que quando se perde um ente querido, o clima ali é muito difícil, está todo mundo realmente muito, às vezes, chocado com a morte de alguém. É difícil você usar a racionalidade, você acaba usando apenas a emoção. Como o senhor acha que pode ser feita essa conscientização de forma que a população entenda a importância de se doar órgãos para salvar outras vidas? O que eu posso dizer é o seguinte, que a visibilidade, ou seja, a propaganda, né, no caso aí, ônibus ou qualquer transporte público que possa levar como propaganda, salve a vida de terceiros logo pós-morte, é que muita gente tem medo que tire a vida, entre parênteses, né, de uma pessoa que já está com morte cerebral, por exemplo. E esse é o maior temor da doação de órgãos que a gente ouve falar. Então, acho que a conscientização no sentido de propagar a ideia de dizer pós-morte, morte cerebral constatado,
que se doe órgãos para que possa salvar outras vidas, né? Tem muita gente que já tem consciência disso, tem como colocar no seu documento como doador de órgãos, né? Apesar que hoje, se não me engano, não é obrigado mais. Deputado, mudando um pouquinho, né, de assunto, na semana passada, o senhor encaminhou através de emenda um valor de R$300 mil para a área de saúde no Grande ABC e, principalmente, o senhor sempre foca que essa é a bandeira do seu mandato, esse setor. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso? Ainda no caminho aí, nas coisas que nós fazemos, como nós atuamos no Corpo de Bombeiros e nós encaminhávamos pacientes a hospitais públicos, nós vimos que existe uma deficiência muito grande, principalmente a tabela SUS, que não é corrigido aí há muito tempo, né? São, assim, despesas que tem, o médico tem, o hospital tem, sutura, cirurgia, é um pagamento muito baixo. Então, 94% das nossas emendas aí tem sido dirigido para os hospitais. Isso porque, como eu disse, quando nós levamos pacientes ou levávamos pacientes, né, para hospitais, a gente via essa deficiência. É por isso que nós focamos. Aliás, sendo da segurança pública, as minhas emendas são maiores para a área de saúde. Deputado, ontem houve a votação do PL 529, aquele projeto do governador João Dória, que acaba até extinguindo algumas instituições, e houve a interrupção, né, dessa votação ontem, tarde da noite. Mas o que o senhor está achando de toda essa discussão em torno desse projeto? Qual a sua opinião sobre a forma que a Assembleia Legislativa e os deputados vêm conduzindo esse projeto de lei? Bom, eu estou estranhando muito o ambiente parlamentar. É o nosso primeiro mandato. A gente vê coisas bizarras acontecendo no parlamento. Eu estou realmente, assim, surpreso da forma como atuam os nossos colegas aí, né? Nós somos em 94, eu sou um deles. Eu acho que tem formas e formas de manifestar, mas você não pode interferir, já que você tem um voto e seu voto é soberano, você não pode interferir na maneira do outro colega votar. É isso que nós estamos vendo aí na Assembleia. É a minha opinião, bem particular, né? Meu voto é soberano. Meu voto é concedido ou foi concedido pela população que votou em mim para estar aí no parlamento. E o seu voto é favorável à aprovação do projeto ou contra? Olha, ainda estou em dúvida o que nós vamos fazer, né? Nós tínhamos apresentado algumas emendas, parece-me que não foram aproveitadas. Nós estamos ainda em fase de conversação o que nós faremos. Eu sou contra a extinção de empresa, evidentemente. Entretanto, existe uma grita maior que, segundo me explicaram, é o déficit público, ou seja, vendendo ou, melhor, terceirizando algumas empresas para que possa o Estado respirar nas suas finanças. Deputada, a gente agradece a entrevista do senhor aqui. Muito obrigada e tenha uma boa tarde. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. E o Jornal da Rede Alesp acabou de falar com o deputado Coronel Nishikawa, do PSL, que falou sobre o projeto 1554 de 2019, que é uma campanha para a doação de órgãos. Indo a mais informações para você, o aplicativo iFood começa a testar a partir deste mês a utilização de drones durante a entrega das refeições. Mas, se você acha que esses aparelhos vão deixar a sua entrega na janela, por enquanto é melhor segurar essa ansiedade. Ainda não será assim.
Os drones vão fazer apenas uma parte do percurso entre o restaurante e uma base de entregas pré-determinada. Quem vai entregar o pedido na porta do cliente será o entregador físico, como já acontece hoje. E o projeto de lei 529 de 2020, com medidas de ajuste fiscal e equilíbrio de contas públicas no estado de São Paulo, avançou mais uma etapa. Após 2 sessões extraordinárias, os parlamentares encerraram a votação com 44 votos sim, 2 abstenções mais o voto do presidente, quórum insuficiente para a deliberação. O governo precisa de 48 votos sim para aprovar o projeto. Dentre as medidas da proposta de autoria do governador João Dória está a extinção de 10 das chamadas entidades descentralizadas, entre elas a FURP, Fundação Oncocentro de São Paulo e também a CDHU. A deputada Leci Brandão, do PCdoB, criticou a proposta. Não está preocupado com a questão da saúde, não está preocupado com as universidades, não está preocupado, sabe, com os quilombolas, não está preocupado com as pessoas que têm determinadas doenças que são sérias. A questão do CDHU, que é a moradia, a única forma que o pobre tem de conseguir um lugar para morar é através do CDHU, que a gente sabe que é uma coisa extremamente necessária. A deputada Marina Elô, da Rede, criticou a falta de tempo para debater o projeto. Um projeto que chegou na casa dia 13 de agosto. Apenas no dia 28 de setembro veio para essa casa, assim que a gente tivesse a chance de discutir ele nas comissões. Eu sou membro da Comissão de Defesa de Direitos... também. Mas eu sou membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A CCJ, a discussão primeira que a gente deveria ter feito. 4 semanas se passaram que não houve comissão para que a gente pudesse fazer a devida discussão do projeto. Mais cedo, em reunião ordinária, também no plenário Juscelino Kubitschek, parlamentares discursaram sobre diversos temas. O tema do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, foi a reforma da Previdência. Foi votada no início do ano a reforma da Previdência aqui na Assembleia Legislativa. A polêmica reforma da Previdência contra os servidores estaduais. Todos se lembram aqui que teve até espancamento de servidores, a tropa de choque foi chamada e espancou professores dentro da Assembleia Legislativa. E ela foi acionada pelo presidente da Assembleia Legislativa. Agora, nós avisamos e alertamos os deputados que estavam votando a favor de que ela traria prejuízos imensos aos trabalhadores do Estado de São Paulo, mas também aos pensionistas e aposentados. E os efeitos perversos estão aí. Infelizmente, o governo Dória conseguiu derrubar uma liminar do Tribunal de Justiça, que nós tínhamos conseguido aqui através do Fórum Permanente das Carreiras de Estado, para suspender a cobrança, a contribuição de pensionistas e inativos, que estavam abaixo do teto do INSS. Nós conseguimos uma liminar e esse desconto foi suspenso, porque é inconcebível, por exemplo, que um servidor aposentado, né, que ganhe, por exemplo, R$ 1.050, tenha um desconto de 12% nos seus proventos, ou um pensionista que ganhe esse valor. O deputado Sargento Nery, do Avante, se mostrou indignado com a transferência de policiais após ocorrências com mortes aqui no estado de São Paulo. Até quando nós vamos ficar com coronéis suportando isso, essas ordens do governador? É falta de comando. Coronel Alencar, que me desculpa, tenho grande admiração por ele. Conheço ele desde segundo-tenente, mas nós estamos precisando de um comandante na PM. É inadmissível uma mulher mandar uma mensagem dessa para mim, com 3 filhos pequenos. O cara arriscou a vida dele, teve a ocorrência, manda o cara a 400 quilômetros da casa dele. Se o cara tem ocorrência aqui, Dávila, estão mandando para o interior. Se ele tem ocorrência no interior, estão mandando para a capital. E eu já oficiei
a Secretaria de Segurança Pública. O general ainda não informou para nós. Eu já pedi para oficiar a Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Comissão de Direitos Humanos do Ministério Público. Alguém tem que resolver essa patifaria na Polícia Militar. 27 anos eu vejo isso. Eu mesmo já fui transferido várias vezes. Coronel Telhada também. Muitos. E por que fazem? Pô, eu sou coronel, acabou meu tempo, eu já consegui tudo que eu queria na PM, eu preciso de mais alguma coisa. Vou agradar o governador. E com isso, ferram nos policiais militares. Até quando? E agora, Fábio, o jornal, vai com mais uma entrevista para você. E vamos falar agora com o médico cardiologista, o Dr. Marcelo Cantarelli, que vai falar sobre o Dia do Coração. Boa tarde, doutor Cantarelli. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, é um prazer estar com vocês e os ouvintes. Prazer é nosso. Doutor, quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças do coração? Sim. As doenças do coração, e principalmente das artérias coronárias, aquela que provoca o infarto, ela tem alguns conhecidos fatores de risco. E quais são eles? Aqueles que a gente consegue modificar. A pressão alta, o diabetes, o colesterol elevado, o tabagismo, o estresse, o sedentarismo e a obesidade. Esses são fatores em que a gente consegue controlá-los com mudanças de estilo de vida, dieta, alimentação, atividade física e até medicamentos. Entretanto, existe um outro fator de risco que é a herança genética. Esse ainda a medicina não tem como atuar. Então, as pessoas que têm história na família de infarto, derrame, que é o AVC, principalmente pai e mãe com idade inferior a 60 anos, eles têm uma carga genética maior, uma chance maior de desenvolver uma doença do coração no futuro. Doutor Marcelo, boa tarde. Quem fala é a Lilian. Para as pessoas que estão em casa, quais os sinais que podem servir de alerta para doenças do coração? Olha, essa pergunta é extremamente importante. Importante por quê? Porque a doença do coração, a doença cardiovascular, é a que mais mata no nosso Brasil, mais mata no planeta Terra. São 17 a 18 milhões de pessoas que morrem todos os anos no planeta. Então, é importante que a gente saiba a prevenção para essas doenças. Primeiro, conhecer os fatores de risco que a gente comentou. E segundo, identificar os sinais e sintomas do infarto do miocárdio. Por quê? Porque quanto mais rápido você for até o hospital, maior a chance de você sobreviver, de receber o tratamento num tempo adequado, onde a mortalidade do infarto passa a ser menos que 4%. E se você não for ao hospital, acima de 50%. Então, os principais sinais do infarto são uma dor em aperto ou queimação no meio do peito, mais para o lado esquerdo, que pode começar na boca do estômago. Normalmente, às vezes, ela vai correr para o braço esquerdo, até a região do punho, do cotovelo. Às vezes ela corre, ou às vezes ela pode começar até nas costas e depois vir para frente. E é uma dor intensa, é uma dor que demora mais que 20 minutos e não melhora com nada, nem beber água gelada, nem mudar de posição, ela não tem o que melhora. E ela vem acompanhado de alguns outros sinais importantes. Muitas das vezes o enjoo, a vontade de vomitar, ou até às vezes o vômito, uma tontura, uma fraqueza, uma falta de ar. E algumas das vezes uma sudorese, um suor frio, inexplicável. Então, esses sintomas, eles vêm acompanhando o sintoma de dor. Se você começa a ter esse tipo de sintoma, não espere tempo. Quer dizer, ela vai passando 20 minutos, essa dor não melhora, você tem que ir ao hospital o mais rápido possível para receber o tratamento adequado. Doutor Cantarelli, a doença, os problemas do coração, eles afetam apenas pessoas adultas ou também pode ocorrer em crianças? Não, ela pode ocorrer em crianças. E, na verdade, as principais das crianças são aquelas que são congênitas. O que é congênito? A criança nasceu com um defeito no coração. Hoje, a nossa vantagem é que, se a gestante fizer um pré-natal bem adequado, consegue-se fazer o diagnóstico dessa doença antes da criança nascer, inclusive.
por um ecocardiograma fetal, um ultrassom do coração dentro do útero da mãe. Então a gente já conhece essas patologias, essas doenças congênitas, que são de vários tipos. Algumas são mais complexas, mais graves, outras mais simples. Alguns defeitos, que são pequenos buraquinhos na parede do coração, na parte interna do coração, eles podem fechar ao nascimento. Alguns não fecham. Alguns a gente diagnostica, a gente já sabe, assim que a criança nasce. Alguns deles vão recorrer de cirurgia para ter o tratamento nos primeiros dias de vida, primeiras semanas. Outros não, outros vão ser corrigidos mais para frente. Então, esses defeitos, eles são... A principal mensagem é que a gestante ela tem que fazer um pré-natal adequado. E depois, a criança nascendo, quer dizer, que vá ao pediatra, que ela faça o exame, e muitas das vezes, aquilo que a gente fala de sopro no coração, o sopro, na verdade, é uma alteração do movimento do sangue dentro do coração, e essa alteração pode estar sendo ocasionada por um pequeno defeito, ou numa válvula ou numa parede do coração. Então, o mais importante é que a criança vá ao médico desde cedo. Doutor, durante a entrevista, o senhor falou que as doenças cardiovasculares hoje são o que mais matam aqui no Brasil. No ápice da pandemia, na fase vermelha, o senhor teve os dados de mortes diárias de doenças cardiovasculares ou não? Sim. Esses dados, eles se mantiveram. Então, veja bem, a mortalidade por doença cardiovascular, ela é monitorada. Então, existe um site muito interessante da Sociedade Brasileira de Cardiologia que tem lá um cardiômetro, o cardiômetro.com.br, e que mede em tempo real as mortes por doença cardiovascular, estimadas em 350 mil mortes ano. Então, nós já estamos na metade disso, Então, elas continuam acontecendo. O que ocorreu durante a pandemia, que foi um fato que não ocorreu só no Brasil, mas no mundo todo, é que houve uma redução bastante grande do número de pessoas que procuraram o hospital por doenças do coração, por angina, por infarto e etc. E essas pessoas tiveram esses problemas em casa. Houve um aumento de pessoas que morreram em casa por decorrência de doença cardiovascular, decorrência do infarto, e que não foram ao hospital. Então esse foi um problema. Nos hospitais, em geral, houve uma queda entre 50% a 70% do atendimento de pessoas com doenças do coração. Isso não só no Brasil, isso no mundo todo, principalmente nos países mais atingidos pela pandemia, como Itália, Estados Unidos, Espanha e Brasil. Falamos aqui com o Dr. Marcelo Cantarelli, cardiologista do Grupo Angiocárdio. Dr. Cantarelli, muito obrigado pela sua participação no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos e vamos nos cuidar. Obrigada, doutor. Tenha uma boa tarde. Um recente levantamento da empresa de cibersegurança Kaspersky revelou que o Brasil foi o país da América Latina com maior ocorrência de ataques cibernéticos durante a pandemia da Covid-19. O país registrou 55,97% das invasões a usuários domésticos e 56% dos ataques a ambientes corporativos. Ainda, segundo o estudo, que analisou dados de janeiro a setembro deste ano, o Brasil concentra 66% dos ataques por smartphone na América Latina e é o país com maior probabilidade de se receber um golpe via celular. Depois de meses de estabilidade e números baixos, os casos do novo coronavírus no estado de Nova York voltaram a crescer nos últimos dias. Isso mesmo, Lília. No início da semana, o estado americano registrou mais de 1.000 novas infecções, número diário mais alto desde 5 de junho. Além disso, a taxa de contágio subiu para 1,5% no estado e está próximo de 2% na cidade de Nova York, índices que indicam descontrole da pandemia de Covid-19. Para as autoridades, o desrespeito ao distanciamento social nos distritos do Brooklyn, Orange e Rockland é o principal motivo para a alta. Nessas regiões se concentram grandes populações de judeus ortodoxos, que, segundo o jornal New York Times, representam 25% dos novos casos.
Até agora, os Estados Unidos registraram mais de 7.200.000 casos confirmados de Covid-19 e mais de 206.000 óbitos em decorrência da doença. Bem, Fábio, agora a gente vai para a última entrevista do jornal de hoje. Vamos falar agora com o Dr. Alberto Rolo, que ele é advogado especialista em direito eleitoral. Vai falar sobre as eleições de 2020, os procedimentos para a votação. Boa tarde, doutor Alberto Rolo. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer atender os amigos da Rádio Alesp. Prazer é nosso. Doutor Alberto, ontem foi anunciado a nova versão do aplicativo e-Título, que vai permitir aos usuários a justificativa da ausência na votação do pleito municipal. O senhor pode nos falar como isso impacta positivamente nesse processo? Essa foi uma notícia positiva que surgiu ontem, né, que foi divulgada ontem, e, na verdade, cumpre um compromisso do ministro Barroso, né, quando ele assumiu a presidência do TSE e foi diversas vezes entrevistado sobre as consequências da pandemia na justiça eleitoral para os eleitores. Ele disse que o TSE estava trabalhando numa forma de você justificar a ausência sem ter que ir presencialmente nos locais de votação. Ora, se o receio, se os cuidados são para evitar a contaminação justamente por aglomeração de pessoas, não fazia sentido você não ir votar porque está fora do seu domicílio, porque está com medo de se contaminar, mas ter que justificar presencialmente. Então, ontem, finalmente, o TSE divulgou essa notícia de que no app, né, que está acessível nas lojas, nas principais lojas de celular, naquele app do e-Título, chama e-Título, que qualquer um pode baixar. Nesse app e-Título vai ter lá um ícone, uma janelinha para justificar a ausência sem precisar sair de casa. O eleitor vai colocar os dados dele, o número do título, nome, data de nascimento, e aí vai fazer essa justificativa da ausência pelo próprio aplicativo, pelo próprio celular. Essa é uma boa notícia para quem quer ficar quite com as suas obrigações com a Justiça Eleitoral, sem correr risco de contaminação. Agora, doutor Alberto, eu preciso esperar terminar a votação para fazê-lo ou eu posso fazer até mesmo durante o horário da votação mesmo? As primeiras notícias são de que pode fazer a justificativa ao longo do horário de votação. Como era, ou como é, né, espero que volte a ser, presencialmente, né? A gente vai votar na nossa sessão eleitoral e sempre tem uma urna separada lá para as justificativas, né? Inclusive, às vezes tem até mais fila, porque tem mais gente fora do domicílio. Então, acontece juntamente com a votação, porque são urnas separadas. Então, a ideia, me parece, que é permitir a justificativa durante todo o período de votação e mesmo depois. É importante para os ouvintes da Rádio Alesp saberem que o prazo de justificativa é até 60 dias depois da votação. Então, é só fazer as contas. Primeiro turno, 15 de novembro. Segundo turno, onde houver, 29 de novembro. Então, 60 dias depois dessas datas, eu posso fazer a justificativa e ficar quite com a Justiça Eleitoral. Doutor Alberto, boa tarde. Quem fala é Lília. E a gente sabe, né, que essa facilidade que foi criada justamente é para facilitar a vida das pessoas por causa da pandemia. E foi feita até uma pesquisa que divulgou que um em cada 5 moradores de São Paulo está com medo, né, de votar esse ano. O que o senhor teria a dizer para essas pessoas? Olha, o medo é plausível, todo mundo tem receio da sua saúde, com a sua saúde, a sua vida e a vida das pessoas que cercam, né? Dos meus familiares. Então, esse é um receio bastante justo. Ele tem maior intensidade ou menor intensidade de acordo com a consciência de cada um, mais jovem, mais velho, tem doenças, comorbidades ou não, né? Aí são os termos que os médicos usam. Então, cada um tem a sua consciência. A mensagem que eu preciso deixar é que essa facilidade, e essa é uma preocupação do ministro Barroso, essa facilidade para justificar não se transforme num incentivo para não ir. Nós estamos falando de exercício de democracia, nós estamos falando de fazer democracia no Brasil inteiro, para que a gente possa reclamar dos nossos governantes, nesse caso aqui, né, dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, a gente tem que
decidir, para depois poder cobrar, né? Lógico que eles têm a obrigação de trabalhar direitinho, mas para a gente poder cobrar com uma consciência mais tranquila, tem que ir lá e decidir. Então, a mensagem que eu deixo é: vai existir essa facilidade, essa facilitação da justificativa, mas não transforme isso num incentivo para ficar em casa e não decidir a democracia e não participar da democracia. Doutor Alberto Rolo, cada ano que se passa, a tecnologia fica mais presente na sociedade, isso em todos os níveis, né? E em relação a uma eleição, ela também se faz presente ali de maneiras diferentes. Uma das grandes preocupações já das últimas eleições, e que não deve ser diferente nessa agora, é em relação às fake news. O que o senhor acha que pode ocorrer de diferente em relação às fake news nessas próximas eleições? Comparativamente às eleições anteriores, 2016, 2018, como nessa eleição de 2020 os candidatos vão usar muito mais essa ferramenta da internet, as redes sociais, então eu imagino que haverá um aumento das fake news. Eu acho que é proporcional. Se usa mais as redes sociais, então vai ter mais fake news. Mas também é uma notícia de ontem que o TSE firmou um protocolo com as grandes redes sociais, as mais famosas, as mais utilizadas, para que essas redes sociais façam um autocontrole. Isto é, se perceberem que é um robô, portanto não é uma pessoa, né, um robô artificial, se perceberem que é uma corrente de mentiras, uma corrente de desinformação, a ideia é que as próprias plataformas tirem do ar essas páginas, bloqueiem esses números de celular que estiverem passando, né, mensagens em massa, por exemplo. Essa é a ideia, é isso que prevê o protocolo, sem precisar de processo, porque o processo acaba demorando. Por mais rápido que a justiça eleitoral seja, o processo sempre demora alguns dias para produzir um efeito concreto, de mandar tirar a página do ar ou de bloquear aquele celular que está passando, né, informações em massa, né? Então, essa notícia também desses dias mostra que a Justiça Eleitoral está atenta, está atuante e que está cobrando das próprias plataformas. E é importante saber que as plataformas aceitaram essa missão. Então, o TSE está cobrando das próprias plataformas um autocontrole, um controle interno. Agora, é lógico, sem que isso se transforme em censura. Não é censura. Todo mundo, todo cidadão tem liberdade de manifestação, liberdade de expressão. O que nós, cidadãos, não podemos é falar mentira, é prejudicar outras pessoas com base em mentiras, com base em desinformação. E sempre a melhor maneira de se proteger é verificar a veracidade e ir atrás da informação para saber se é uma informação correta, verdadeira, antes de repassar, antes de retransmitir. O próprio TSE tem feito uma campanha publicitária, institucional, onde aparece lá o apresentador dizendo: olha, na dúvida não compartilhe. E é isso mesmo. Se eu não tiver certeza, não vou continuar repassando essa fake news. Primeiro checa, primeiro verifica, e aí, se for verdade, repassa. Se não, não repassa. Termina essa linha, né? Termina essa ponta da linha em você. Não vai contribuir, não contribua para a propagação de fake news. Perfeito, doutor Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço e estamos à disposição sempre do pessoal da Rádio Alesp. Boa tarde, doutor. Muito obrigada. Boa tarde, doutor. Obrigada. Agora a gente vai conferir os destaques que marcaram o noticiário deste segundo bloco do jornal. Um recente levantamento da empresa de cibersegurança Kaspersky revelou que o Brasil foi o país da América Latina com maior ocorrência de ataques cibernéticos durante a pandemia da Covid-19. O país registrou 55,97% das invasões a usuários domésticos e 56% dos ataques a ambientes corporativos. E o Jornal da Rede Alesp falando tudo sobre o Legislativo Paulista. E lembrando, se você quer dar a sua opinião ou mandar a sua mensagem, liga pra gente ou manda mensagem no nosso WhatsApp 98457-8129 e deixem lá a sua mensagem. Outra coisa muito importante, mantenha os cuidados na prevenção contra o coronavírus. Por hoje é só. O Jornal da Rede Alesp volta amanhã. Obrigado pela sua audiência e até mais.
Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo.